Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre uma situação bastante específica do movimento retilíneo uniformemente variado, onde nesta videoaula nós vamos discutir um pouquinho acerca da queda livre e do lançamento vertical. Antes da gente chegar nas características marcantes da queda livre e do lançamento vertical, eu proponho a vocês uma experiência bastante simples. Essa experiência poderia ser feita mentalmente, mas acredito que nada melhor que a prática para a gente visualizar um pouquinho melhor aquilo que eu quero propor a vocês. Aqui eu tenho nas minhas mãos uma pena e uma pedra. Se eu soltar esses dois objetos sobre as mesmas condições, isto é, da mesma altura e com a mesma velocidade, ambos vão ser soltos do repouso. Quem que vocês acham que vai chegar primeiro ao solo, a pena ou a pedra? A resposta é simples, né? É óbvio que a pedra vai chegar primeiro, não precisaria nem fazer essa experiência, mas vamos lá. A pedra chega bem antes ao solo do que a pena. Mas qual é a razão para a pedra chegar primeiro ao chão, chegar antes da pena? Muita gente argumenta que a pedra chega primeiro porque ela é mais pesada. E aí eu vou fazer uma outra experiência para justamente refutar essa ideia de que a pedra chega primeiro porque ela é mais pesada. Veja só, se eu pegar essa folha, uma folha de papel comum, tá? E soltar de uma determinada altura, ela vai gastar um certo tempo para chegar até o solo. Agora, se eu pegar a mesma folha e amassá-la, tá? Uma bolinha de papel aqui, e soltar na mesma altura, ela chega bem antes ao solo. E agora, será que eu posso utilizar o argumento de que a bolinha de papel chega primeiro porque ela é mais pesada, da mesma forma que a pedra, se comparada com a pedra? Posso, né? Porque a folha é a mesma. Eu não posso argumentar que a folha esticada é mais leve do que a folha amassada. A bolinha de papel fica mais pesada do que quando a folha está esticada. Não tem o menor sentido, a folha é a mesma. Então, qual que é a real explicação para isso? Por fato da bolinha de papel chegar antes ao solo do que a folha esticada. Porque, olha só, quando esta folha for cair, olha a área de contato que ela vai ter em relação com o ar à medida que ela cai. Uma área de contato bem maior do que a bolinha de papel. Não somente a área de contato, como eu vou falar para vocês, não é o único fator que influencia, mas nesse caso é algo a ser considerado. Então, o que eu quero dizer com isso é que a folha esticada leva mais tempo para cair porque ela tem um atrito com o ar maior. A resistência do ar sobre a folha esticada é maior do que a resistência do ar com a folha amassada. Esta é a mesma explicação para o fato da pena cair depois, levar mais tempo para cair do que a pedra, porque o atrito que ela tem com o ar é maior do que a própria pedra. Então, essa situação em que o atrito com o ar influencia no movimento de queda, no movimento de subida também, não vai ser por nós estudado. Aqui nós não temos o ferramental matemático para justamente estudar essas situações em que o atrito com o ar é considerado. Na verdade, não é nem uma questão de não ter o ferramental matemático para fazer esse estudo, mas sim porque, tradicionalmente na física, a gente começa trabalhando com situações mais ideais, mais simples, para depois poder chegar no estudo do mais complicado. Pois bem, no movimento de queda livre, portanto, esse atrito que os corpos têm quando vão para baixo ou para cima, quando se deslocam, esse atrito com o ar não será considerado. Naturalmente, a queda livre é aquele tipo de movimento em que os corpos caem e sem atrito com o ar. Nesta situação, o atrito com o ar é desconsiderado. O atrito do ar ser desconsiderado, vocês vão ouvir muito nesse termo, atrito com o ar é desprezível. Que são sinônimos, acredito eu, convenhamos.
No movimento de queda livre, os corpos vão cair sem atrito com o ar. Muito bem, nessa situação, se todos os corpos caem sem atrito com o ar, todo o que se verifica é que todos os corpos, à medida que caem, são submetidos à mesma aceleração. Todos os corpos que caem são submetidos à mesma aceleração. E o nome desta aceleração é a chamada aceleração da gravidade. Pois bem, todo mundo já ouviu falar em gravidade. A aceleração da gravidade é apenas o nome dado a esta aceleração que os corpos adquirem quando caem sem atrito com o ar. Na linha do Equador, convenciona-se que a aceleração da gravidade vale 9,79 metros por segundo ao quadrado. Mas é muito comum da gente trabalhar com este número arredondado, considerando ele como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que um corpo que cai sem atrito com o ar, um corpo em queda livre, a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta em aproximadamente 10 metros por segundo. Se uma pessoa pula do alto de um prédio, supondo atrito com ar desprezível, um segundo depois a velocidade é 10, mais um segundo é 20, mais um segundo é 30 metros por segundo. Ou seja, depois de meros 3 segundos, a pessoa está com velocidade de 30 metros por segundo, o que equivaleria a 108 km por hora. Esta é uma aceleração muito forte. Pouquíssimos carros, por exemplo, conseguem desenvolver uma aceleração tão grande quanto essa. Muito bem, outra observação importante. Aqui, se todos os corpos são submetidos à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, se eu soltar dois corpos sob as mesmas condições iniciais, isto é, da mesma altura e com a mesma velocidade, os corpos eles vão chegar rigorosamente juntos ao solo. Esta é uma observação digna de registro. Se soltos sob as mesmas condições, como eu disse antes, soltar sob as mesmas condições significa soltar com a mesma velocidade, com a mesma altura. Os corpos que foram soltos nestas mesmas condições, os corpos chegam juntos ao solo. Aí está. Muito bem. E aí, para a gente concluir essa parte inicial da queda livre, eu vou colocar aqui uma quarta característica marcante, e isso aí desafia bastante o senso comum. Porque muita gente acha que quem é mais pesado chega antes ao solo. Isto pode até ser verdadeiro numa situação em que o atrito do ar está presente. Mas se os corpos em queda livre são submetidos à mesma aceleração, se soltos sob as mesmas condições, eles chegam juntos ao solo, isso significa que não interessa se um é mais pesado do que o outro. Soltos sob as mesmas condições, eles vão chegar juntos ao solo. Isto significa, meus caros, que a massa dos corpos, o fato de um ser mais pesado do que o outro, não influi no tempo de queda. Como eu havia mencionado, isso é meio difícil de colocar na cabeça aí do povo que está vendo isso pela primeira vez, simplesmente porque a gente não vivencia isso. A gente não vivencia no nosso cotidiano, tá, situações em que o atrito com o ar é desprezível. Então, mas isto, sob condições ideais, realmente acontece. Isso significa, por exemplo, que se eu pegasse a minha pena e a minha pedra
e soltasse nas mesmas condições na superfície da Lua, onde não há atrito com o ar, os dois chegariam juntos, apenas chegariam no mesmo tempo que a pedra ao chão. Se eu pegasse a minha folha de papel, uma bolinha de papel e a mesma folha esticadinha e soltasse nas mesmas condições na Lua, onde não há ar, os dois chegariam juntos. Se eu soltasse um elefante e uma pena nas mesmas condições, os dois chegariam juntos ao solo. Isso desafia um pouco o senso comum, como eu já disse, porque a gente não vivencia isso, não há situações no nosso cotidiano em que o atrito do ar é desconsiderado. Tanto é que essa análise da influência do atrito do ar sobre o deslocamento dos corpos é alvo de uma área da ciência conhecida como aerodinâmica. E isso se estende desde o mundo esportivo, por exemplo, os carros de Fórmula 1 que tem o aerofólio, aqueles nadadores que até um tempo atrás podiam usar aquele maiô especial que fez lá eles alcançarem recordes nunca antes alcançados, até mesmo na parte de engenharia aeroespacial, onde eles têm que minimizar o efeito do atrito do ar sobre os aviões, sobre os ônibus espaciais que se deslocam. Agora a gente vai falar sobre uma situação um pouco, não digo um pouco diferente, mas um pouco mais completa, que é o lançamento vertical. Esse lançamento vertical não precisa ser necessariamente para baixo, tá? Pode ser um lançamento verticalmente para cima. E é esse exemplo que eu vou utilizar. Vamos imaginar que aqui eu tenho um objeto qualquer que foi lançado a partir do solo com uma certa velocidade inicial. Aí o que acontece? Esse objeto vai subir, vai subir, vai subir, vai atingir uma certa altura máxima e a partir de um determinado momento, esse objeto vai começar a descer. E ele vai retornar ao solo. Então, o que acontece é, aqui, nessa ilustração à esquerda, nós temos a subida do objeto. E aqui nós temos a descida. Vou colocar aqui a setinha para indicar que está indo para cima e a setinha aqui para indicar que ele está retornando ao solo. Muito bem. O nosso primeiro objetivo é identificar algumas características pertinentes a esse tipo de movimento. Como, por exemplo, vocês acham que durante a subida este objeto tem a sua velocidade aumentada ou diminuída? O que vocês acham que acontece com a velocidade dele? Na subida, será que a velocidade aumenta ou diminui? Tem que diminuir, né, moçada? Não pode aumentar. Se na subida a velocidade aumentar, ele nunca para de subir. Se a velocidade dele manter-se constante na subida, a velocidade dele nunca sendo diminuída, ele nunca para de subir. Isto significa que na subida, a velocidade diminui. Se na subida a velocidade diminui, eu tenho que representar esta diminuição da velocidade por um sinal de menos na aceleração da gravidade. Nós vimos, você estudou em movimento variado, que quando nós temos uma velocidade que diminui, a aceleração negativa. Na subida, a velocidade diminui, então a aceleração específica para esse caso, que é a aceleração da gravidade, tem que receber esse sinal de menos. Esse sinal de menos, repito, é só para caracterizar esse movimento com velocidade que está sendo reduzida. Na descida, o que vai acontecer? O contrário. Na descida, a velocidade deste objeto vai aumentar. Se a velocidade aumenta na descida, para caracterizar isso aí, eu vou representar um sinal de mais na frente do G de na frente da aceleração da gravidade. Ok? Pois bem, esse objeto ele vai subir, vai subir, vai subir e vai chegar um momento em que ele vai deixar de subir e vai começar a descer. Nesse momento em que ele deixa de subir e passa a descer, este móvel atingiu uma altura máxima. E uma coisa importante, se ele deixa de subir e começa a descer,
é porque o objeto inverteu o seu sentido de movimento. E para inverter o sentido do movimento, nós sabemos que, nesta situação, a velocidade tem que ser igual a zero. Isso significa que na altura, no ponto em que o móvel atinge a sua altura máxima, na altura máxima, a velocidade dele é instantaneamente igual a zero. Eu digo instantaneamente, né? Porque tu não joga o objeto para cima, ele sobe, dá uma paradinha, dá um tempinho lá, depois ele volta a cair. Tu nem percebe ele parando, mas o fato é que é inegável, ele para. No ponto onde a altura máxima, a velocidade vai ser sempre igual a zero. Essa é uma observação importantíssima. Outra característica marcante desse lançamento vertical: se um objeto for lançado e retornar ao mesmo ponto, o tempo que ele leva para subir tem que ser igual ao tempo que ele leva para descer. Então, se o objeto retornar, se o móvel, se o corpo retornar ao mesmo ponto de partida, mesmo ponto de lançamento, mesmo ponto de partida, o tempo que ele leva para subir, o tempo de subida, é igual ao tempo de descida. Aí está. Se eu pegar esse canetão, supostamente não vai ter atrito com o ar no seu movimento de subida. Se eu jogar ele para cima, ele levar 1 segundo para atingir a altura máxima, para descer e retornar às minhas mãos, ele leva o mesmo segundo. Agora, esse raciocínio não é válido quando eu jogo o canetão para cima, ele sobe, leva 1 segundo, depois ele cai ao chão. Tá? Porque aí o que vai acontecer? Na descida ele vai percorrer uma distância bem maior do que na subida. Na subida é só da minha mão ao ponto de altura máxima. Na descida é do ponto onde a altura é máxima até o chão. Então por isso que tem que ficar muito bem amarrada essa condição. Se o objeto subir e retornar ao mesmo ponto de partida, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Outra observação importante. Vamos imaginar que aqui, a uma meia altura, esse objeto chegou nesse ponto com uma determinada velocidade. Velocidade essa que eu vou representar aqui por V1. E aí ele subiu e aí depois ele começou a descer. E vamos imaginar que ele esteja interessado em analisar a velocidade de retorno quando este móvel passa pelo ponto de mesma altura. Esses dois pontos aqui têm a mesma altura. Eu estou interessado em analisar a relação entre a velocidade com que ele passa por essa altura na subida e a velocidade com que ele passa no mesmo ponto, na mesma altura, só que na descida. Pois bem, o que acontece é que se esses dois pontos tiverem a uma mesma altura, o que eu estou considerando, a velocidade 1, a velocidade que ele tem na subida, vai ser igual à velocidade dele na descida. Veja, tem que tomar cuidado com isso, porque não pode dizer, a velocidade na subida é igual à velocidade na descida. Só se o ponto que tu estás considerando tem a mesma altura, tanto na subida quanto na descida. A velocidade que eu chamei de 1, que o corpo tem na subida, é igual à velocidade que ele tem na descida. Que fique bem claro isso aí também. Muito bem. Outra observação importante. Aqui a gente fez uma série de descrições desse tipo de movimento, seja para cima, seja para baixo. Agora a gente vai dar o devido tratamento matemático para o lançamento vertical e a queda livre. Então vamos falar agora um pouquinho sobre as equações da queda livre. E lançamento vertical. As equações que eu vou colocar aqui no quadro são válidas para esses dois tipos de movimento. Eu considero a queda livre como sendo um caso particular do lançamento vertical, mas isso na verdade não tem muita importância. Estas são as equações do lançamento vertical da queda livre. V igual a V0
mais ou menos G vezes T. V ao quadrado igual a V ao quadrado mais ou menos 2G vezes H. E essa é a última das equações. H igual a VO vezes T mais ou menos G vezes T ao quadrado dividido por 2. Primeira característica, vocês podem perceber que em todas as equações nós temos o sinal de mais e de menos. Esses sinais de mais e de menos servem para indicar se o movimento tem aceleração positiva ou negativa. O que significa isso? Que se o movimento que você está analisando, ou o trecho dele, corresponde ao movimento de subida, na subida a aceleração da gravidade tem que ser considerada como negativa. Se o movimento que você está analisando corresponde a uma descida, aí você tem que ter uma aceleração positiva. Trocando miúdos, se o objeto está subindo, você utiliza o sinal de mais na sua equação. Perdão, se ele estiver subindo, você utiliza o sinal de menos na sua equação. Se ele estiver descendo, você utiliza o sinal de mais na equação que você está utilizando. Estas duas equações aqui, naturalmente, podem ser utilizadas para se calcular o tempo que leva para subir, o tempo que leva para descer, seja lá como for. Naturalmente, essa é a mais indicada para fazer esse cálculo de tempo, por ser mais simples. E estas duas equações também podem ser utilizadas para se calcular a altura de queda ou a altura que o objeto vai atingir. A qual destas equações eu vou utilizar para se calcular aquilo que o problema pede? Isso vai depender e muito. Por exemplo, se o problema informa o tempo que o objeto leva para cair e ele pede para você calcular a altura de queda, você se atraque nessa fórmula aqui. Se o problema informa a velocidade com que o objeto foi lançado para cima e ele quer o tempo que ele leva para atingir a altura máxima, a minha recomendação é que você utilize essa equação aqui. É a velha questão a equação que você usa depende daquilo que o problema pede e dos dados que ele te fornece. Baseado nisso, você consegue identificar qual das equações você vai utilizar para resolver esse teu problema. Ok? Era isso que eu tinha a lhes dizer em relação a esta videoaula de queda livre e lançamento vertical. O meu muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.